Oi para você que me acompanha, hoje eu vou falar sobre um tema que talvez você vai sentir de uma forma muito especial, esse tema bebê reborn. O que está acontecendo com as mulheres que estão fazendo parto disso, procurando leite, entrando em hospital no SUS, dizendo que a filha está passando mal, quando você vai ver uma boneca de silicone. Alex, é um tema sério, tem psicólogos que estão recomendando. Gente, por favor, vamos beirar a sanidade e a insanidade em cada tópico aí. Porque existem coisas que, infelizmente, estão sendo confundidas com normalidade. A gente tem que parar de olhar para esses detalhes e querer lacrar com isso na internet, né? Tenha compromisso, você que é profissional, tenha compromisso com aquilo que é a sua racionalidade. Todos nós passamos por uma academia, por trabalhos científicos, por teses de mestrado, doutorado. A gente sabe que não é fácil passar numa banca, se é um projeto sério, acadêmico, né? Então a gente sabe que tem coisas que precisam ter uma base científica básica. Essa coisa de bebê reborn, isso acontece por N motivos, não é só uma linha apenas. Eu sei que foi usada terapeuticamente para algumas pessoas que perderam seus filhos, mulheres que perderam suas filhas, não é verdade? Mas existem outras panorâmicas, pelo menos numa visão científica, filosófica, clínica, espiritual, e a gente pode trabalhar sobre isso. O fenômeno dos bebês reborn. Isso é um colapso emocional que a sociedade está vivendo. E eu quero fazer uma análise biopsicossocial e trazer a espiritualidade envolvida nisso, como é a nossa proposta aqui. Nos últimos tempos, todos nós temos observado o fenômeno que está passando dos limites em todos os sistemas, como eu disse para você. Bebês de silicone que estão sendo tratadas como filhos, enquanto filhos e filhas são jogadas nos apartamentos, largadas, abandonadas, taxa de natalidade baixa. E tudo isso, no meu ponto de vista, é uma simbologia de uma sociedade adoecida que está normalizando aquilo que é patológico, psicopatológico, tá? E disfuncional. Por isso que eu quero trazer aqui, no campo dessa psicopatologia, tem gente que fala sobre regressão afetiva, a crise no sentido existencial, mulheres adultas, muitas vezes mães de luto, emocionalmente fragilizadas, adotando bonecas de silicone, chamando de bebê reborn, né? A bebê dela tem nome, tem vários nomes que cada uma delas dá. E as feições dessa boneca são muito parecidas com a de verdade. Eu lembro que as minhas filhas queriam essas bonecas lá atrás para brincar de mamãe e filhinha, que já era uma outra problemática, né? Responsabilidade pesada para crianças na sua infância até os 10 anos, com peso de maternidade, que isso aí é outro assunto. Agora as mães de verdade, tratando como filhos reais. Como eu disse, batendo na porta do SUS e pedindo leite, a funcionária sem saber o que fazer. A outra internando, levando para um hospital, internando porque está com febre, uma boneca de silicone, não é verdade? Então algumas dessas bonecas, elas vêm com uma placenta artificial, então que é um kit maternidade chamado, vem com nome, vem com enxoval, com registro de nascimento e são levadas para consultas médicas, são expostas inclusive como filhos reais, nas redes sociais, claro, né, onde pode tudo. A questão aqui não é sobre o uso dessas bonecas em contextos de luto ou de memória simbólica, né? A gente está falando sempre sobre a que ponto essa projeção, grava essa palavra, a projeção vai até quando? A inquietação, né? Ela se aprofunda quando a gente vê essas pessoas projetando a realidade, uma realidade alternativa ao que é real de verdade. Então, muitas vezes com um comportamento obsessivo, psicótico, paranoico e recusando a aceitar que o que elas estão carregando de verdade nos braços é um objeto inanimado, gente. Não é uma criança viva. E essa distorção da realidade é que nos obriga, né, principalmente profissionais, a olhar com atenção tanto clínica quanto espiritual para isso. A que ponto temos a nossa sanidade, como eu disse no começo aqui? Né? É sanidade ou é insanidade? Sanidade tem a ver com essa consciência da consciência. Né? O que me diferencia do Átila, meu cachorro, da Lola, cachorrinha, é que eles têm uma certa consciência ali. Mas eles não raciocinam, eles não têm a consciência da consciência. São seres que vivem e depois foi. Então essa proposta de trazer um olhar mais, ao mesmo tempo humano, lúdico, sério, como tem sido os temas biomédicos que eu tenho falado sobre doenças como o próprio câncer. Nós temos que trazer para uma realidade não de chacota, tá? Mas de emergência do ponto de vista emocional da nossa sociedade. Você concorda comigo? Consciência da consciência. O que nos diferencia dos animais? O ser humano não é apenas consciente, ele tem a consciência da própria consciência, como eu disse, e essa metaconsciência que torna capaz de refletirmos sobre as nossas emoções. Não é verdade? Atribuir sentido ao nosso sofrimento, distinguir a nossa realidade daquilo que é fantasia, amar. Essas coisas
elas têm amor de verdade, mas amar com responsabilidade. Quando a gente perde essa capacidade, seja por trauma, seja por desorganização psíquica, ou uma ideologia colocada, né? Muitas vezes ideologia de fuga, quero fugir de alguma coisa e vou adentrar e abraçar outra. Nós caímos muito abaixo da nossa realidade animal. Essa é a grande verdade. Porque o animal, pelo menos, ele age por instinto, né? E é um instinto que não delira esse animal. É um instinto que não por delírio ele é simbólico, mas ele é protetivo. Entende isso? Então, esse colapso, que foi o termo que eu usei aqui de valores, bonecas em lugar de bebês reais, uma taxa de natalidade que só cai, em pessoas que literalmente estão mal consigo, mal com suas emoções, é o fenômeno do bebê reborn. Que isso aí a gente não pode olhar de forma isolada também, né? Isso faz parte, pelo menos, de um conjunto de sintomas sociais que vão revelando um colapso no valor da vida humana. Natalidade em queda no Brasil e no mundo, parentalidade como peso, pessoas olhando isso como um peso terrível, né? Como que vai ser a minha vida como uma criança? Como que eu vou cuidar? Como que eu vou fazer? Mal entendem que criança pode ser a riqueza da sua vida, né? Foi da minha e foi de muitos que eu conheço. Então, esse amor que é substituído por um afeto superficial, um vínculo descartável, crianças que são literalmente abandonadas, maltratadas. Tem casos extremos no Brasil, cidades que eu atendo, interiores, online ali, as pessoas contam coisas que vocês não têm noção, gente. Crianças que são jogadas de prédio, mas que não recebem mídia, que são encontradas na vala de um lixo, de um córrego. Pensa que absurdo. Você ter que olhar para uma situação dessa e tentar achar normal uma pessoa que tem uma boneca sendo tratada com mais cuidado do que um ser humano, né? Eu sei que talvez essas pessoas não tratariam de tal forma, mas nós temos que ter um olhar social. É esse o objetivo aqui. Por isso que um cuidado, um planejamento, ser humano real precisa pensar de forma real. Então, eu acredito que nós estamos diante de uma profunda inversão de valores. Onde a maternidade está sendo literalmente rejeitada, ela é real, mas ela é rejeitada. E essa maternidade simulada preenche pontos do meu contentamento, daquilo que é importante para mim, né? Então, eu não sei se você acha que tem amor envolvido ou não tem amor envolvido, um amor sacrificial de verdade sendo derramado por uma boneca de silicone, pessoas chorando, tem casos, procura na internet para você ver. Procura na internet, você vai olhar e vai perceber o quão doentes as pessoas estão sem procurar ajudas. Então, para mim, isso é um sintoma psíquico e não só um fator emocional. Eu vou até além, é psíquico também. Porque existem contextos onde o uso simbólico dessas bonequinhas, elas têm uma função terapêutica, eu entendo. Ou seja, há uma consciência. Alguns casos de luto, casos de demência para reabilitar paciente, não é verdade? Pacientes com dificuldade de expressão emocional, por travamento ou por perda. Tudo isso eu compreendo de verdade. Não estamos falando disso aqui. Está falando da grande massa, da modinha. Então esses sinais de alerta vão surgir quando a boneca é registrada como uma filha, por favor. Quando a boneca exige direitos legais que nem uma criança. Quando tem um investimento afetivo que é substitutivo da realidade. Por isso que essa figura da bebê que é manipulada como instrumento, né, ou manipulada como instrumento de negação de luto, tem coisas que estão equivocadas. Comportamento que não pode mais ser visto como algo excêntrico ou apenas alternativo, como tem muita gente que fala, né? Isso é uma proposta alternativa, Dr. Alex, calma. Diz, cara, desculpa, mas a gente estuda bastante para trazer uma normativa, mais do que uma alternativa, né? A alternativa tem que ser algo que não foi possível com a normativa, e a normativa está aí, não é verdade? Reflita comigo. Isso aqui me aponta para transtornos de apego. Claramente, quem não desenvolveu vínculos saudáveis na infância está tendo problemas com transtorno dissociativo, fuga emocional, luto complicadíssimo, patológico, inclusive, né? Não tem como a gente olhar para isso com um olhar simplesmente de algo sóbrio, né? Um luto complicado, um luto patológico tem tratamento, a psicoterapia faz isso. Quadros de delírio psicótico, a gente estuda tanto sobre os quadros de delírio e às vezes tem um rompimento, né, com essa realidade que busca-se ali. Não há uma realidade, né? E para que ele saia do delírio, ele tem que voltar para a realidade. Então, eu queria deixar uma pergunta para você aqui que está me acompanhando. Até onde vai esse simbólico e até onde começa esse delírio? Porque a discussão nas redes sociais tem sido essa. A pergunta clínica é essencial no meu ponto de vista. Essa mulher, por exemplo, ela sabe que é uma boneca ou ela realmente acredita que aquilo é um bebê? Né? Nós temos que pensar sobre isso. Quando é simbólico, é reconhecido como simbólico.
Então, se é reconhecido como simbólico, eu começo a refletir que nós estamos em um território terapêutico. Um território terapêutico que é possível de ficar irreal também, doentio, tá? Mas quando esse simbólico é vivido como real, a gente está diante de uma quebra de princípio de realidade forte. E isso, ao meu ponto de vista profissional, vai caracterizar quadros psicóticos, quadros delirantes, eu diria até paranoicos. É isso. Confronte, claro, você é livre para confrontar e para trazer seus comentários. Ninguém aqui está com mordaça, somos um país até então livre para falar. É a minha reflexão. Então, tem muitos relatos de mulheres que eu tenho base aqui. Não vou trazer todos aqui, não tem como, é muita palavra, né? O cérebro frita de palavras, mas a gente tem que trazer aquilo que vai... Ok, tem um posicionamento sobre isso. Mulheres que estão encomendando a bebê reborn com traços exatamente como os filhos que morreram, na esperança de revivê-los, na esperança de se despedir, pode acontecer, já vi isso também. Então isso pode ser interpretado como pelo menos alguma tentativa de elaborar o luto. Mas tem um risco profundo nessa história, que é a tal da regressão psíquica sem uma elaboração emocional. Não é verdade? Então quando não tem uma elaboração, a mulher não se despede da dor, ela cristaliza aquilo ali, ela personifica, né? Ela cultiva. E é nessa hora que a psicoterapia pode ajudar muito a reconhecer esse vínculo simbólico com respeito. Né? Esse vínculo simbólico que vai conduzir a pessoa numa aceitação, essa despedida, esse recomeço. Se isso não ocorre, o que é que nós temos? Um aprisionamento psíquico, uma tentativa de a pessoa recriar um passado, e esse passado, muitas vezes, ao invés de integrar, de se reintegrar, ele produz uma perda. Então tem que tomar cuidado com essa tal de regressão psíquica que eu estou vendo alguns profissionais falarem. É um risco de aprisionamento emocional. Então, do ponto de vista clínico, essa regressão ela é um mecanismo de defesa, inclusive, né? Em que o indivíduo vai retornar simbolicamente a um estágio anterior, nesse desenvolvimento emocional, busca proteção, acolhimento em algum conceito, e aí a resolução de algo que fique inacabado. Então, no caso das mães de bebê reborn, essa regressão pode até ser compreensível diante das perdas traumáticas, mas ela pode fixar um modo de viver equivocado. Vai gerar um isolamento social, as pessoas não vão lidar com isso, nem ela, distorções de identidade, negação da vida real também. Então por isso que psicoterapia permite, de forma controlada, essa regressão, mas sempre com um retorno nessa realidade. Que quando a boneca se torna mais importante que o convívio com outras pessoas, ou melhor, né? Quando ela se torna o próprio filho vivo, maior do que isso, se houver o caso, né, nesses graus, nós temos um sério alerta clínico, inclusive espiritual dessa pessoa. Eu quero terminar falando um pouco dessa parte da espiritualidade, desse vazio, que é existencial e que faz parte aqui do nosso conceito de saúde mental e espiritualidade, né? A Bíblia vê o valor da vida como algo inegociável. A maternidade, por exemplo, e a paternidade são vistas como parte do chamado humano numa continuidade de criação. Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a. Gênesis começa falando sobre isso, lá no capítulo 1, né, lá pelo meio, pelo 28, 29. Então o que a gente está diante disso aqui? Que é um oposto do que nós temos visto, né? Rejeição da fecundidade, medo do vínculo e a substituição do filho, por causa dessa questão muito bem colocada até então, né, pelos críticos desse movimento. Então o apóstolo Paulo, na Bíblia mesmo, traz, porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificam como Deus, e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível. Ou seja, estamos mudando os parâmetros de Deus incorruptível para parâmetros humanos, psicopatológicos como eu trouxe, que são corruptíveis. Então, nos últimos tempos, a Bíblia diz que os homens serão amantes de si mesmos, insensíveis, sem afeto natural. 1 Timóteo, capítulo 3. Então nós estamos de fato trocando o real pelo plástico. O amor pela fantasia. Nós estamos trocando a vida e colocando a ilusão. Nós estamos trocando a vida e colocando a ilusão, de fato. Esse vazio existencial é um vazio não tratado com espiritualidade sadia, não tratado de forma clínica, né, numa verdade emocional, que vai abrindo as brechas aí para as idolatrias modernas, como eu gosto de dizer. Você sabe, já ouviu falar desse termo? Talvez eu esteja recriando isso aqui, mas a idolatria moderna é exatamente isso. Bonecas que se tornam filhos, desejos que se tornam leis, verdades
que vão se habitando e se adaptando a uma carência, e o que é que a gente deve fazer. Como caso clínico, nós temos que escutar sem julgamento, claro, né? Mas com muita firmeza sobre essa tal realidade versus ilusão. Tem que ajudar o paciente, tem que entender que isso é um símbolo de fuga, tem que compreender sobre isso, trabalhar o luto, não como um processo de substituição, uma elaboração, algo que vai encaminhar no processo, né? Quadros mais graves, nós precisamos inclusive fazer um encaminhamento de psiquiatria, de terapia mais intensiva, não é verdade? Como líderes, como comunicadores, ressignifique, por favor, o valor da maternidade. Influencie sobre isso, combata essa cultura da fuga emocional, do hedonismo, sabe? Se eu sinto prazer, eu quero estar ali. Não é verdade? Então, eu acho que esse é o grande problema. Ensine que amor exige dor. Entrega tem a ver com renúncia, tem a ver com verdade. Falar com profundidade, não falar com julgamento, né? Não falar com julgamento, mas com misericórdia de situações como essa. Então, Bebê Reborn é só um espelho de uma pessoa, ela está mostrando, está elucidando a alma machucada, ferida. O problema não é a boneca, gente, é o vazio que essa bonequinha tenta preencher, não é verdade? A cultura moderna quer um controle, quer uma segurança, quer um prazer, mas rejeita a dor, rejeita e renuncia à verdade. Estão sendo muito mais desejadas do que os filhos, elas não choram, não adoecem, não desafiam, mas também não amam. Então essa sociedade da qual nós estamos bastante adoecidos como sociedade, essa sociedade adoecida, ela está adoecendo por exatamente ausentar o tal do amor de verdade, substituindo por vínculos, substituindo por delírio, substituindo pela própria razão de existência, da fé, motivação, substituindo por dopamina, né, que é um neurotransmissor voltado ao prazer, um amor que não é maduro, um amor que não é real. Ame de verdade, sofra de verdade, viva de verdade. Nada plástico de metal pode nascer para você e amar você como um real amor pode fazer. Então, quem nasceu para amar foi o real, não foi a ilusão. Esse é o meu ponto, essa é a minha conversa. Então, se você sentir que isso faz sentido, escreva aqui o que você acha disso. Coloque nos seus comentários, compartilhe esse vídeo ou os recortes desses vídeos. Tenho certeza que vai fazer uma diferença para a vida de alguém que está perdido achando que isso é normal ou sem um posicionamento, que é o mais importante. E eu fico por aqui, desejando a você sempre saúde, paz e bem onde você estiver, ok? Vamos em frente, juntos somos mais. A gente se vê até lá.